Fernando Tavares estava vermelho. Sua camisa social de linho italiano parecia apertar seu pescoço, e a pulseira de seu relógio, um Patek Philippe de platina, latejava em seu pulso enquanto ele avançava pela lavanderia. O som da máquina de lavar, que antes era apenas um zumbido de fundo, agora parecia o tambor de uma execução. Ele tinha acabado de chegar de Campinas. A reunião de emergência tinha sido cancelada. E aquele silêncio de sua mansão, o silêncio que o torturava há 2 anos desde que Marina se foi, estava quebrado. Quebrado por algo que ele interpretou como a mais pura e insolente insubordinação. Lá estava ela. Júlia. A faxineira nova, contratada apenas 2 semanas por sua governanta, com cabelo preso em um coque apressado, e, o que era inaceitável, com sua filha, Sofia, empoleirada em seus ombros. Sofia, a menina de 3 anos que não falava desde a morte da mãe, estava rindo. Rindo alto, batendo palmas desajeitadamente enquanto Júlia balançava o quadril, simulando uma dança ridícula, com um monte de toalhas de banho limpas e felpudas sobre o braço. O que você está fazendo? O grito de Fernando ecoou pelas paredes de mármore. O que é que você pensa que está fazendo com a minha filha? Júlia parou no mesmo instante. Seus olhos castanhos, que há um segundo brilhavam de alegria infantil, se arregalaram de terror. O riso de Sofia cessou, e ela se agarrou ao coque de Júlia, seu rosto subitamente vazio, voltando ao seu silêncio habitual. Júlia a tirou dos ombros com extremo cuidado, colocando-a atrás das pernas como um filhote assustado. Senhor, a gente só estava brincando. Eu estava brincando. Brincando com a minha filha enquanto deveria estar classificando os tecidos e preparando as peças de alfaiataria para a tinturaria? Esta lavanderia é um local de trabalho, Júlia, não um parquinho. Você não é a babá, é a faxineira. Você não foi contratada para ficar perambulando com a herdeira da minha holding nos ombros. Que tipo de profissionalismo é esse? Fernando gesticulou para a toalha no braço dela. Você está misturando a lã da minha jaqueta cachemir de $5.000 com sabão em pó comum? Isso é um absurdo. Esta casa funciona com regras, e a regra número 1 é: você não toca na minha filha a menos que seja para um dever essencial. E a regra número 2: você não estraga minha propriedade. O rosto de Júlia perdeu a cor. Ela estava sendo humilhada por um homem cuja riqueza ofuscava a luz do sol, por algo tão banal quanto um momento de carinho. O objeto da discórdia, para Fernando, era sua dignidade, seu controle sobre o ambiente. Para Júlia, era a quebra de um vínculo puro, um sorriso que ela tinha conseguido tirar daquela criança. Me perdoe, senhor. Não vai acontecer de novo. Ela segurava a mãozinha de Sofia com firmeza. Não, não vai mesmo, disse Fernando, sentindo-se justificado em sua raiva. Você está demitida. Saia desta casa agora. A governanta vai acertar seus dias e você não terá direito a nenhuma indenização, e eu garanto que você nunca mais trabalhará em nenhuma casa de família decente em São Paulo. Você é irresponsável e abusiva. Ele usou o termo abusiva para ferir. A palavra era totalmente desproporcional, mas ele precisava que ela sentisse a dor da humilhação, a mesma que ele sentia ao ver sua vida desmoronada, e, de alguma forma, descontava isso na única pessoa vulnerável à sua frente. Júlia apenas assentiu, seus olhos fixos no chão, mas um brilho de algo mais forte que a dor podia ser visto por baixo de suas pálpebras, uma determinação fria. Ela se ajoelhou e deu um beijo rápido no topo da cabeça de Sofia, que ainda estava em silêncio. Tchau, meu anjo. E foi embora sem olhar para trás, deixando o bilionário sozinho em sua lavanderia imaculada, com silêncio mais opressor do que nunca. O que Fernando Tavares não sabia, o que nenhum de seus sócios, advogados ou gerentes de banco sabiam, era que Júlia não era apenas uma faxineira. Júlia era uma impostora, mas não no sentido de ser uma má pessoa. Ela era uma impostora de caráter e de propósito. O sorriso que ela havia dado a Sofia, o riso que ela havia provocado na criança, não vinha apenas de um bom coração. Vinha de uma alma em luto. O segredo de Júlia era que ela era a única filha e herdeira de Samuel Matos, o maior especialista em avaliação de ativos imobiliários de São Paulo e um dos mais respeitados consultores de investimento em crise do Brasil.
Samuel havia morrido 4 meses antes, de repente, vítima de um infarto, deixando para Júlia não apenas um patrimônio considerável e uma herança de milhões em propriedades e diamantes brutos, mas, principalmente, uma dor que ela tentava curar encontrando propósitos simples e reconfortantes. Júlia tinha abandonado seu mestrado em Administração e Finanças na NYU e voltado ao Brasil para lidar com a papelada da herança e a liquidação dos ativos. Ela tinha dinheiro. Muito. Mas o dinheiro não curava o vazio. Seu pai sempre a ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava nos seus ativos tangíveis, mas no seu caráter e na sua capacidade de amar. Em um impulso de desespero e busca por autenticidade, ela pediu à sua advogada, doutora Lúcia, que era a mesma advogada que cuidava dos espólios de seu pai, que a ajudasse a encontrar um trabalho simples, em uma casa de família. Ela queria se sentir útil, queria o contato humano genuíno, longe do cinismo do mundo dos negócios e da frieza das finanças que ela estudou a vida toda. A doutora Lúcia, por coincidência, era advogada fiscal da incorporadora de Fernando Tavares. Ela conseguiu o emprego de faxineira para Júlia através da governanta, mantendo o segredo sob o mais estrito contrato de confidencialidade. Júlia, sob o pseudônimo de Maria, estava vivendo uma vida simples, lavando louça e limpando vidros, e pela primeira vez em meses, se sentia em paz. Até encontrar Sofia, uma criança igualmente silenciosa e perdida, e sentir uma conexão instantânea. O que Fernando viu como desleixo e insubordinação era o ato puro de Júlia tentando preencher o buraco no coração de uma criança. E o que Fernando não sabia é que no momento em que ele humilhava Júlia, sua holding estava em vias de colapsar, e o conhecimento que ela possuía era a única coisa capaz de salvar sua empresa e sua família da ruína. A vida de Fernando voltou ao silêncio. Sem Júlia, a casa estava novamente mergulhada naquela frieza séptica que o dinheiro compra. Ele voltou ao seu refúgio no trabalho, a sede suntuosa da Tavares Construtora e Incorporadora, uma gigante no mercado imobiliário nacional. Ele mergulhou nos gráficos, nos contratos e nas negociações de financiamento. Mas algo estava errado. A principal propriedade da holding, o edifício Bandeirantes, um arranha-céu de 50 andares com apartamentos que valiam o PIB de pequenas cidades, estava sob ameaça. Há 3 meses, um novo concorrente, o fundo de investimento estrangeiro Nexus Capital, havia feito uma manobra legal complexa, desafiando a titularidade de uma parte essencial do terreno do Bandeirantes. O processo era técnico, envolvia jurisdições de direito fiscal obscuras e a validade de um contrato de leilão de ativos dos anos 80. Se o Nexus vencesse, a holding perderia o edifício. Seria falência, a perda de toda a herança e o fim do nome Tavares no mundo dos negócios. Fernando reuniu sua equipe de advogados. Doutor Almeida, o chefe do jurídico, estava suando frio. Fernando, o banco está pressionando. O contrato de financiamento do Bandeirantes tem uma cláusula de default se o ativo cair sob litígio. Eles querem o payback imediato de 500 milhões de dólares. E o que a doutora Lúcia diz? Perguntou Fernando, irritado. A doutora Lúcia era sua advogada fiscal mais brilhante. A doutora Lúcia está cuidando de um outro caso urgente, uma herança complicada de um cliente importantíssimo. Ela mal consegue atender o telefone. Almeida hesitou. Mas ela fez uma sugestão bizarra. Ela disse que só uma pessoa no país conseguiria achar a agulha no palheiro deste contrato dos anos 80. O único homem que poderia ter previsto este tipo de brecha legal era Samuel Matos. E Samuel, bom, ele se foi. Fernando bateu o punho na mesa de mármore. Onde está o filho? A filha. Quem herdou os ativos e, mais importante, o conhecimento desse homem? A doutora Lúcia disse que a herdeira está no processo de liquidação dos ativos e não quer envolvimento com negócios de alto risco. Está se redescobrindo em um trabalho mais simples, palavras dela. Totalmente inacessível e com um contrato de sigilo com a Lúcia. Os dias se transformaram em semanas de inferno. Fernando não dormia. A pressão do banco e dos sócios era insuportável. Em uma fatídica noite, ele chegou em casa, cansado e derrotado, e viu Sofia em seu quarto. Ela estava sentada no chão, segurando um pequeno objeto, um lenço de seda que Júlia havia deixado para trás,
com cheiro de lavanda. Ela apertava o lenço no peito e balbuciava sons. Palavras não, mas sons. A menina estava tentando falar. A ausência da faxineira tinha provocado nela não o silêncio, mas o esforço para quebrar o silêncio. O contraste o atingiu como um soco. Sua raiva injustificada tinha afastado a única pessoa que havia trazido um pingo de luz para sua casa. O vilão, neste caso, era a arrogância e o medo de Fernando. Ele ligou para Almeida na manhã seguinte. Descubra quem é a herdeira de Samuel Matos. Eu vou pagar o que for preciso. Vamos dar a ela uma participação na holding. Eu vou implorar, se for preciso. Enquanto isso, Júlia, ou Maria para o mundo da propriedade, estava trabalhando em seu próprio escritório. Ela tinha visto noticiários sobre a crise da Tavares. Ela se lembrou da raiva injusta de Fernando, mas também do olhar vazio de Sofia. Era um dilema moral. O pai de Sofia tinha humilhado, mas a menina era inocente. Seu pai a ensinou que a justiça emocional é a bússola de todo grande negócio. O leilão do principal ativo do edifício Bandeirantes, que determinaria a propriedade do terreno, estava marcado para a próxima segunda-feira. O Nexus Capital já havia garantido o lance inicial. Se ninguém entrasse na disputa com um lance técnico, a Tavares Construtora estaria perdida. Fernando recebeu um telefonema da doutora Lúcia. Fernando, a herdeira me autorizou a revelar a você o segredo. Mas ela impôs uma condição. Você vai encontrá-la no local que ela indicar e ouvir tudo o que ela tem a dizer, sem interromper e sem arrogância. Ou o contrato é cancelado e a Tavares cai. Ele concordou, tremendo. O local? O salão de eventos do Hotel Palácio, onde o leilão seria realizado. Mas a reunião seria 1 hora antes do evento. Fernando Tavares, o milionário, chegou ao luxuoso salão de eventos, seu terno italiano parecendo pesar 1 tonelada. Ele viu a doutora Lúcia sentada em uma mesa reservada. Ao lado dela, de costas para a porta, estava a herdeira inacessível. Ela vestia um terninho de corte impecável e um discreto colar de diamantes. Seus cabelos castanhos estavam soltos e bem cuidados, e não presos no coque apressado que ele tanto desprezara. Fernando, esta é Júlia Matos, disse Lúcia. A mulher se virou. Fernando deu um passo para trás. Seus olhos se arregalaram. Ele ofegou. Não podia ser. Era impossível. A herdeira que ele implorara para salvar sua holding era a faxineira que ele havia demitido e humilhado há menos de um mês. Júlia o encarou com a mesma determinação fria que ele viu em seus olhos na lavanderia. Júlia, você, eu. Fernando mal conseguia formular uma frase. Sim, Fernando. A faxineira irresponsável, a abusiva que brincava com a sua filha. Prazer em ser apresentada formalmente. Eu sou Júlia Matos, filha e herdeira única de Samuel Matos, a pessoa que você esperava que salvasse a sua holding, ela disse, a voz firme e controlada, sem a timidez de Maria. Eu não consigo acreditar. Ele levou as mãos à cabeça, a humilhação o atingindo com força total. Você não precisava acreditar. Você só precisava ser gentil. Mas a sua arrogância não permitiu que você visse um ser humano em mim, apenas um funcionário. E agora, ironicamente, a sua arrogância o levou à beira da falência. Eu estava na sua casa, Fernando. Eu vi o quão vazia é a sua propriedade. E eu vi o quão vazia está a sua filha. E eu decidi que não sou como você. Júlia respirou fundo. Eu não estou aqui para me vingar. Estou aqui pela Sofia. Ela tentou falar. Eu vi. E o pai dela, embora seja um monstro arrogante, não merece a falência por uma brecha legal que meu pai criou nos anos 80. Ela pegou uma pasta. Seu problema, Fernando, não é a propriedade do terreno. É o contrato do leilão de ativos que criou a holding subsidiária em 1985. Meu pai inseriu uma cláusula de direito de recompra atrelada ao ativo do Diamante Estrela do Sul que a holding adquiriu na época. Se o banco ou qualquer entidade terceirizada tentar executar a dívida, o direito de recompra é ativado, mas o valor de recompra é ajustado pelo valor da inflação mais o preço atual do diamante no mercado financeiro. O rosto de Fernando ficou pálido.
O que isso significa? Significa que se o Nexus Capital vencer o leilão e o banco tentar tomar o ativo, o valor de recompra para Tavares será estratosférico, talvez 3 bilhões de dólares, muito acima do valor de mercado imobiliário atual. O Nexus não quer pagar isso. O banco sabe que se tentar tomar, o valor do ativo explode e eles vão ter que cobrir essa cláusula. O advogado fiscal deles não leu a letra miúda. Júlia sorriu levemente. Mas eu li. A revelação foi estrondosa. O segredo não era apenas o nome do pai, mas um conhecimento técnico em finanças e direito contratual que valia a salvação de uma das maiores incorporadoras do país. O leilão começou. O representante do Nexus Capital, o Sr. Harrington, fez o lance de abertura, um valor alto, mas dentro do esperado. Fernando estava prestes a entrar em pânico. Senhora Matos, o que eu faço? Júlia levantou a mão. Não faça nada, Fernando. O lance será técnico. A doutora Lúcia está na linha com o representante legal do banco. O martelo do leiloeiro estava prestes a cair, selando a perda do ativo. De repente, o Sr. Harrington, do Nexus Capital, recebeu um telefonema urgente. Ele ficou branco como papel. Senhor leiloeiro, retiramos nossa proposta. Descobrimos um detalhe técnico no contrato de leilão que anula nossa proposta de compra. O salão ficou em silêncio. A crise foi resolvida, não com dinheiro, mas com conhecimento. A holding de Fernando Tavares estava salva por causa de um detalhe de direito fiscal descoberto pela mulher que ele havia humilhado por estar no chão de sua lavanderia. Fernando caiu de joelhos. Não no chão, mas em seu próprio coração. Ele olhou para Júlia, seus olhos cheios de lágrimas. Júlia, eu te imploro perdão. O meu dinheiro me cegou. A minha dor me tornou um monstro. Eu te humilhei publicamente por medo e por ser um covarde. Por favor, me perdoe. E, por favor, me ajude a salvar a minha filha. A validação de Júlia não estava na salvação da holding, mas no desmoronamento da arrogância de Fernando. O pedido de perdão de Fernando foi sincero. Ele não estava implorando pela sua empresa, mas por sua alma e por sua filha. Júlia o ajudou a se levantar. Fernando, o perdão não é algo que eu te dou, é algo que você constrói com suas atitudes a partir de agora. A Tavares Construtora está salva. Você vai ceder 5% das ações da holding ao meu fundo de investimento como consultoria, e eu vou me tornar sua advogada fiscal e consultora sênior, gerenciando a blindagem de seus ativos. Feito. Eu te dou 10%, disse Fernando. O que você quiser. Júlia sorriu. Eu só quero que você entenda uma coisa. Riqueza é apenas um número em uma conta. O verdadeiro patrimônio é o seu caráter e a sua capacidade de ver o valor em todas as pessoas. Você viu toalhas limpas, mas não viu o sorriso de sua filha. Você viu uma faxineira, mas não viu a única especialista em finanças capaz de salvar sua vida. O desfecho de Fernando foi um renascimento. Ele não foi demitido ou investigado. Seu castigo foi a perda de sua arrogância e a necessidade de se curar. Ele nomeou Júlia não apenas como sua consultora, mas a promoveu a vice-presidente de estratégias e ativos. A primeira coisa que ela fez, criou um programa de integração familiar para os funcionários, forçando Fernando a ver o lado humano de cada um de seus trabalhadores. Fernando voltou para casa e, em vez de se afogar no trabalho, sentou-se no chão da sala com Sofia. Naquele dia, a menina balbuciou uma palavra. Tia. Ela estava chamando Júlia. O karma de Fernando não foi perder sua riqueza, mas perceber o quão pouco ela valia. Sua superação foi se transformar em um pai presente e em um CEO justo. A moral desta história é clara. Cuidado com quem você humilha no caminho de sua escalada. O universo tem uma maneira extraordinária de colocar a solução para o seu maior problema nas mãos da pessoa que você mais desprezou. A humildade é o maior ativo que uma pessoa pode ter. E se você ama histórias de justiça, superação e karma, não fique de fora do nosso grupo exclusivo. O link está na descrição e no comentário fixado. Lá você pode interagir, escolher o tema das próximas histórias, receber atualizações imediatas e fazer parte da nossa comunidade. Clique agora e junte-se a nós para mais reflexões que transformam vidas.